Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia estar aqui com saúde. E em segundo, eu quero agradecer ao diretor Ross pela oportunidade de estar aqui, passando a mensagem de hoje para vocês. O nosso sermão de hoje tem como tema Eu Vou. Vamos abrir nossas Bíblias, tá? Para 1 Samuel 17:32. Todos encontraram? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, neste momento eu quero te pedir, Pai, pela leitura que iremos fazer agora, que não seja eu falando, mas sim o Senhor. Me usa para a tua obra, que esse culto possa ser uma bênção para a tua honra, para honrar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel 17:32 diz: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Eu gostaria que vocês imaginassem que vocês estivessem em um acampamento com seus amigos, quando de repente chega um profissional jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. Aí ele pergunta se existe alguém capaz de aceitar um desafio para jogar futebol com ele. Sabemos que Cristiano Ronaldo é um jogador bastante profissional, que em sua carreira já marcou. Deixa eu ver os gravadores aqui que saibam quantos gols ele marcou. Felipe, sabe quantos gols ele marcou? 893. Cristiano Ronaldo marcou 893 gols em toda a sua carreira, até mesmo mais que 5. Cristiano Ronaldo pergunta se ali existe alguém capaz de desafiar ele. Seus amigos, com medo de serem humilhados pelo profissional, eles não aceitam o desafio. Mas você, corajoso como Davi, destemido, diz: Eu vou. E os seus amigos imaginam logo que você irá ser humilhado pelo jogador. Com Davi não foi diferente. Com Davi, Golias perguntou se existia alguém ali, no meio do exército de Israel, capaz de desafiar, capaz de lutar contra ele. Os soldados tinham medo, até mesmo o rei Saul não tinha coragem de lutar contra Golias. Mesmo o rei oferecendo recompensa para quem derrotasse Golias, os soldados não tiveram coragem de ir à frente. Mas Davi, usado por Deus, enviado pelo Espírito Santo, disse ao rei Saul: Teu servo irá e lutará com ele. Davi ele era extraordinariamente alto, até mesmo para os padrões atuais. A Bíblia diz que Golias ele tinha a altura de 6 côvados e 6 palmos. Isso equivale a 2,97 metros. Ele tinha uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Isso equivale a 57 quilos. A ponta de sua lança era de 600 ciclos de ferro. Isso equivale a 6,8 quilos. Agora imagine, você mais ou menos com 1,70 m, à frente de um gigante com 2,97 m. Podemos imaginar que Davi não teria chance contra o Golias. Mas quando Deus está conosco, tudo é possível. No primeiro exemplo que eu dei para vocês, sobre o Cristiano Ronaldo, podemos analisar que não tinha recompensa para quem ganhasse do Cristiano Ronaldo, mas com Davi tinha recompensa. E se você perdesse para Cristiano Ronaldo, você apenas iria perder. Talvez teria outra chance de jogar contra ele, mas com Davi não. Com Davi, se ele perdesse, certamente ele morreria. Levaria uma boa parte do exército de Israel junto com ele. Vamos para o nosso primeiro ponto. O que faz o desbravador que Deus deseja enviar? Antes de ir à batalha,
ele se certifica de que Deus está com ele. Lá em 1 Samuel 17:37 diz: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, disse Saul a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Lá em Salmos 23:1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 5:3 De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Será que, se Deus não fosse com Davi, será que ele teria derrotado o leão, matado o urso? Davi certamente não conseguiria fazer isso sem a ajuda de Deus. E a preparação de Davi não começou na grande batalha, começou nas pequenas guerras espirituais e físicas, como o leão e o urso. E Davi sabia que Deus era com ele. Vamos para o segundo ponto. O desbravador chamado por Deus é humilde e obediente. Vejamos o que diz lá em 1 Samuel 17:34-35. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Davi era um menino obediente a Deus e obediente a seu pai. Davi cuidava daquelas ovelhas enquanto seus irmãos brilhavam no exército de Israel. Será que você está sendo como Davi, obediente a Deus, ouvindo o chamado dele? Todos os dias nós temos que nos perguntar isso. Será que eu estou andando diariamente com Deus? Será que eu estou buscando a presença de Deus para mim? O desbravador, nosso terceiro ponto. O desbravador deve trazer Deus ao acampamento. Davi disse em 1 Samuel 17:26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quando os problemas aparecem na nossa vida, geralmente a gente não lembra muito de Deus. A gente só pensa nos problemas, no que virá depois. A gente só pensa no pior, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos confiantes nele e que nós obedeçamos o chamado dele para nossas vidas. Será que nós estamos fazendo como o exército de Israel? O exército de Israel passou 40 dias falando sobre os gigantes e não lembraram de Deus. Não lembraram que Deus poderia ser com ele, poderia não, ou melhor, que Deus era com eles. Mas Davi, imediatamente, quando chegou lá onde os soldados estavam, ele imediatamente começou a falar sobre Deus. Vamos ser como Davi, não lembrar, não pensar apenas nos problemas, mas saber que Deus está conosco e seremos vitoriosos. Vamos para o nosso quarto ponto. O desbravador não tem medo se Deus estiver ao seu lado. Como nós já lemos em 1 Samuel 17:26, vamos agora ler o verso 32, que diz: Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Lá em Salmos 125:1 diz: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Se Deus estiver conosco,
Pode vir problemas, pode vir desemprego, pode vir ciladas do inimigo, pode vir o que for na nossa vida. Mas se Deus é conosco, pode ter certeza que isso não prevalecerá e que Deus nos ajudará a todo instante, porque é isso que Ele quer, ajudar seus filhos a serem vitoriosos, como Davi foi. Que nós sejamos como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Vamos para o nosso quinto ponto. O desbravador, quando vai em nome do Senhor, não ouve as vozes negativas. Verso 103 diz: Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Verso 37: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Geralmente, quando nós falamos que vamos fazer alguma coisa, comprar algo, geralmente as primeiras pessoas a jogarem energias negativas para nós as próprias pessoas da nossa casa, da nossa família. Assim como o rei Saul falou para Davi que ele não seria capaz de derrotar o Golias, nós devemos fazer igual Davi. Nós não devemos dar ouvido às vozes negativas. Nós devemos sempre ir adiante, com fé no Senhor. Nosso sexto ponto. O desbravador fala de Deus e sua palavra. No verso 45 diz: Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Verso 46, ele continua dizendo: Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47: Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A boca de Davi estava cheia de Deus. Podemos analisar que Deus é mencionado na conversa 6 vezes. Nós devemos cortar o mal pela raiz. Muitas vezes nós dizemos: vou fazer isso só mais hoje, só agora. Depois eu peço perdão, Deus me perdoa e amanhã eu não faço mais. Você está caindo num grande engano. Amanhã certamente você não irá resistir à tentação e irá fazer novamente esse mal. Mas vamos cortar o mal pela raiz, para que ele não cresça e não nos cause danos. Amém. Nosso sétimo ponto. O desbravador não brinca com o mal. Ele corta o mal pela raiz. Verso 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembanhando a espada dos filisteus, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Se você está disposto a responder o chamado e dizer: eu vou, o que você deve fazer? Se você for, certifique-se de ter tido um encontro com Deus. Permaneça humilde e obediente à sua palavra. Guarde os mandamentos. Coloque toda a sua confiança em Deus. Se você vai dizer eu vou, encha a sua boca com as promessas. Deixe a luta para Ele e esconda-se atrás dele. Siga as suas instruções à risca. Aprenda a ouvir a sua voz. Muitas vezes nós queremos fazer apenas o que a gente quer, mas a gente tem que fazer o que Deus deseja, porque o que Ele tem para a gente é muito melhor do que nós imaginamos. Corte os laços com o pecado e o mal. Reconheça que a vitória vem de Deus. Aqui há 2 grupos. No primeiro,
tem um grupo dos soldados e do rei que passaram 40 dias falando sobre os gigantes e não tiveram coragem de ir à frente e lutar contra Golias em nome do Senhor. E no outro grupo está Davi. Davi, quando chegou ali ao campo, começou imediatamente a falar sobre Deus, porque Davi confiava no Senhor. Ele sabia que Deus era com ele em todo instante. Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe os aparentemente fracos para confundir os fortes, contrariando todas as expectativas. Eu espero que vocês estejam no grupo de Davi. Eu também, para que brevemente a gente possa se encontrar com Deus nos céus. Quantos desejam ter um encontro real com Deus? Amém. Esse encontro nos preparará para dizer como Davi disse: eu vou. Se você for, comece a cortar o mal pela raiz. Se você for, certifique-se de ter um encontro com Deus. Se você for, diga: eu vou, em nome de Jesus. Diga comigo: eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou, em nome do Senhor. Se você vai, coloque-se de pé e vamos orar. Oremos. Senhor, o Senhor escutou o que a sua igreja acabou de falar. Ela falou como Davi disse: teu servo irá e lutará contra ele. Em outras palavras, eu vou. Te peço, Pai, que o Senhor nos conduza para permanecermos no grupo de Davi. Que nós possamos ser jovens, corajosos, possamos ser desbravadores, destemidos, e que a tua igreja não tema quando vier os problemas, porque ela sabe que o Senhor está com ela. Eu sei que o Senhor está conosco. Nós cremos na tua palavra, a gente crê que o Senhor é conosco todos os dias. Assim como o Senhor ajudou Davi a derrotar Golias, assim o Senhor ajudará a nós a derrotar qualquer problema que se levantar contra a nossa vida. Vá à nossa frente, tirando espinhos, derrubando portas. Permaneça conosco. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Jogue no mar do esquecimento, esqueça de todos eles. Escreva o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, nos dê um resto de sábado maravilhoso na tua santa presença. Agora estamos finalizando o culto. Daqui a pouco iremos sair daqui, mas não sairemos nunca da tua presença. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. E desde já te agradeço.